Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Esse é Luís de Camões, um dos grandes gênios da Renascença. Se você realmente acha que a sua vida está passando muito rápido, que as coisas acontecem de forma muito célere, é porque você não viveu a Idade Moderna. Ali sim, um dos momentos mais acelerados de transformação da história. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Nós saímos de um período de quase 1000 anos do feudalismo, em que os homens viveram dentro dos seus feudos, das suas estruturas econômicas, daquela forma absolutamente compassiva para viver um mundo de extrema transformação, que nós chamamos de advento dos tempos modernos. Era o capitalismo que começava a dar os seus primeiros sinais. Esse era a grande enzima catalisadora das transformações, o desejo do lucro. Nós tínhamos lá um elemento propulsor dessa transformação, que era a burguesia. A burguesia que nasce no final da Idade Média, que começa a transformar as cidades, que reincentiva a atividade comercial e começa a desejar um mundo novo. Ela quer um mundo novo, ela quer um mundo para chamar de seu. Ele vivia num mundo que ainda não era seu. A burguesia vivia num mundo que era da Igreja Católica, com uma força muito grande ainda da nobreza feudal, da aristocracia, das terras, e ela queria um mundo novo. O Renascimento nasce assim. O Renascimento nasce para ser uma nova vertente, uma nova forma de ver o mundo. E é esse Renascimento que vai fazer aparecer gênios incomparáveis. Homens como Leonardo da Vinci, ele com suas máquinas fabulosas, homem que inventou o paraquedas, que inventou o ultraleve, homem que inventou a bicicleta, e ele com essas suas máquinas espetaculares também se transformou num dos maiores gênios da arte mundial. Ele é o autor da Mona Lisa, da Virgem das Rochas, ele é o autor da Santa Ceia. Entre eles, outros gênios aparecem aí, todos tentando construir uma visão do mundo diferente, em que o homem passa a ser o centro de todas as coisas, em que a visão teocêntrica começa a ser colocada de lado. É nesse contexto que está Michelangelo Buonarroti. Como diz um grande amigo meu, o Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico ligado à burguesia, mas que tinha características bem específicas. Além do antropocentrismo, o individualismo, a necessidade dos sentimentos do autor se manifestarem naquela obra. Era importante a gente lembrar também do experimentalismo, do hedonismo, da valorização dos prazeres materiais, do naturalismo, do anticlericalismo, a crítica contundente à Igreja Católica. Lembrar também que era característica muito precisa do Renascimento a crítica aos valores medievais e o classicismo, o resgate dos valores greco-romanos, a necessidade de buscar lá na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, a identidade do homem. Do centro, o homem é o centro de todas as coisas, é a referência de beleza máxima. O Renascimento que despertou a mudança dos comportamentos na Europa e fez surgir personagens como o nosso Luís de Camões. É Luís de Camões que diz: as armas e os barões assinalados da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, chegaram muito além da Trapobana. Camões fazia referência à expansão marítimo-comercial portuguesa, à viagem de Vasco da Gama às Índias, na verdade um reflexo de uma grande expansão gerida pela burguesia, patrocinada pela burguesia e organizada pelo Estado Nacional em formação. Era a expansão marítimo-comercial. A burguesia desvendava e buscava novas terras, conquistava os grandes impérios, e o capitalismo em nascimento começa a perceber que ele tem futuro. Essas áreas coloniais vão fornecer matéria-prima,
gêneros básicos e vão fornecer também mercados consumidores para a economia europeia em expansão. A burguesia tem um mundo para chamar de seu, foi o renascimento que lhe deu. A burguesia agora tem um mundo para dizer que efetivamente é seu e que dá lucro. A expansão marítimo-comercial, a revolução comercial trouxe isso, mas a burguesia precisava de mais. A burguesia queria respaldo ideológico, religioso. Imagine vocês, a igreja dizia, não ganhe dinheiro, ganhar dinheiro é feio, chama-se usura. Ela podia, mas ninguém mais. Mas ela precisava gerir, naquele momento ali, a oposição à burguesia. Impedir que a burguesia aparecesse com tanta força, mas ao outro lado a burguesia queria ganhar dinheiro, queria o lucro. É por isso que era preciso uma religião que dissesse, ganhe dinheiro, ganhar dinheiro é bom. É assim que a reforma protestante aparece. Aparece não só para atender o desejo da burguesia de ter uma ideologia para lhe respaldar, mas também para os estados nacionais. Imagine se a gente pudesse cobrar os impostos, aqueles impostos que iam para Roma, se esse dinheiro pudesse ficar dentro dos estados nacionais, controlados diretamente pelo Estado Nacional, pelo rei absoluto que começa a se estabelecer. E, ao mesmo tempo, a burguesia pensava que seria muito interessante ter uma religião que lhe desse respaldo ideológico. É por isso que surge o movimento reformista, com muita força. O século XVI é o século de grandes transformações. Primeiro, Lutero, na Alemanha, com suas teses contra a venda de indulgências. Logo depois, Calvino, na Suíça, com a sua teoria da predestinação absoluta. Calvino dizia que o sinal da salvação humana estava na bênção, na riqueza. Se você acorda todo dia cedo, trabalha, prospera, isso é um sinal de que Deus gosta de você. O que Calvino disse? Calvino disse que Deus gosta de quem ganha dinheiro. Calvino, a burguesia do mundo lhe agradece. E na Inglaterra, Henrique VIII e a igreja anglicana, vocês lembram de todos os problemas lá familiares de Henrique VIII? Casou-se com a cunhada, com a viúva do irmão, que não lhe deu filho homem. Ele alegava, na verdade, que precisava se casar com Ana Bolena, bela Ana Bolena, para conseguir ter filhos homens. Na verdade, existiam questões mais profundas aí. Um rompimento com a Espanha, que era aparentada com a Catarina de Aragão, sua esposa, e o desejo de romper com a Igreja Católica. Tudo isso levou ele a criar a Igreja Anglicana no século XVI, a Igreja Nacional da Inglaterra, a igreja da qual ele disse, a partir de agora, quem manda na religião é o Estado, estabelecendo mais tarde o chamado ato de supremacia, a submissão definitiva da religião ao Estado monárquico inglês. Perceberam? É um mundo que se transforma. São muitos elementos novos. Nós temos uma nova e poderosa classe social, que é a burguesia. Nós temos um poder político agora centralizado em torno dos reis, é um absolutismo em formação. Nós temos um novo modelo econômico, o mercantilismo, no qual se inserem os grandes impérios coloniais, no qual o Brasil faz parte. Impérios coloniais que alimentavam a burguesia europeia, que geravam lucro exorbitante na mão dessa burguesia europeia, que vai criar as condições financeiras para que daqui a 1, 2 séculos venha a Revolução Industrial. E assim se constitui o que a gente chama genericamente do antigo regime europeu. A transição do feudalismo para o capitalismo, o mercantilismo com seu pacto colonial, com sua política intervencionista, com sua política protecionista, tudo isso com sua balança comercial favorável, amparada pelo Estado monárquico, em paralelo ao apoio constante da burguesia. Só que nós sabemos que isso vai mudar, e vai mudar em breve, quando a burguesia começa a perceber que talvez seja muito, muito mais interessante uma intervenção direta dela no controle da economia, deixar a economia na mão do capital privado, deixar as coisas fluírem ao prazer das próprias leis econômicas, quem sabe controlar o Estado. Tudo isso leva à queda do antigo regime europeu. Mas eu digo a vocês, esse é um outro capítulo, algo que veremos mais adiante. Desejo a todos vocês bom estudo e até o nosso próximo encontro.